O irmão Romeu esclareceu a respeito dos salmos, todos os salmos, todas aquelas observações, tanto as divisões dos salmos, 1, 2, 3, a cronologia, quanto também aquela observação que há em cada salmo, né? Tem uma observação, por exemplo, o Salmo 54, ele diz, depois que ele diz apelo para o socorro divino, aí vem ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas. Aí o irmão esclareceu que essa observação antes dos versículos, elas também foram inspiradas pelo Senhor. Então é o único livro na Bíblia cujas divisões e as observações abaixo do nome do capítulo foram inspiradas pelo Senhor. E aí o irmão ele inicia falando sobre os salmos didáticos. Então quando chegou, ele começou pelo Salmo 54, onde ele fez quase toda a explanação no compartilhar dele durante os dias. E aí diz, ao mestre de canto, salmo didático. Então ele fala, o irmão fala que esse didático significa, no hebraico, é masquil, né? Masquil. E esse significa masquil. E que masquil significa, e didático, obviamente, significa o caminho para uma experiência espiritual. Então, ele é didático para o caminho para uma experiência espiritual. Isso foi muito rico, porque às vezes a gente acha que ele é didático só para a gente saber, ganhar o conhecimento. E aí vem a palavra conhecimento, porque um caminho para a experiência espiritual, ele falou o seguinte, toda experiência espiritual que nos acrescente algo, mais da visão do entendimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus, toda a experiência que não nos acrescente, que não nos acrescente mais da pessoa do Senhor, é uma experiência espúria. Isso para mim foi assim, bem grifado, tá? Ficou gritante no meu espírito. Então, tudo aqui, aquelas experiências, ele citou até alguns exemplos. Por exemplo, a unção do riso-riso, a unção do cai-cai, do dança-dança, sonhou isso e achou que fosse aquilo, viu isso e achou que fosse aquilo. Todas essas experiências que não nos acrescentam Cristo, elas são espúrias, que não nos aponta para o Senhor, que não nos faz conhecer mais o Senhor e levar o outro, claro, a vida do corpo, não a vida individual. Se alguém tem uma experiência que ela é só sua, ele vira um apêndice no corpo, e todo apêndice tem que ser retirado, arrancado, jogado fora. Lógico, se alguém aqui já fez alguma cirurgia de apêndice, sabe que tem que ser jogado fora. Então, quando isso volta para a funcionalidade do corpo, o irmão tornou isso muito mais claro. O Senhor falou através desse irmão sobre isso. O que nos acrescenta o Senhor na vida do corpo. E isso me deixou muito impactada. Porque quando ele falou também sobre entendimento, aí ele fala que essa palavra entendimento, que também a gente encontra em Gênesis 3:6, quando a mulher, ela toma do fruto, que é dito a ela, se ela tomar do fruto, que ela vai ganhar entendimento. Aí o irmão fala que entendimento aqui é sakal. Sakal é a palavra entendimento em hebraico. E que significa, comunica a ideia que nos leva para o masquil. Ou seja, o entendimento que nos leva para a experiência, para o didático que nos leva à experiência. E ele diz que a palavra sakal, ela ocorre 66 vezes na Bíblia. Então, o que nos indica sempre para experiência, que é a palavra entendimento, tem 66 vezes na Bíblia. Inclusive essa de Gênesis 3:6. E ele dá alguns lugares na Bíblia, nos Salmos, né, que é o que ele está focando, onde menciona que o sakal tem o mesmo significado, porém ele tem uma conotação
um pouco diferente, que não é bem diferente, ele dá uma outra, é como se fosse lados de uma mesma moeda, lados de uma mesma pirâmide, de um mesmo hexágono. Então, ele mostra que no Salmo 2,10, Sacal é prudente. Eu não vou ler para não tomar o tempo. Salmo 32,8, o Sacal é instruído. E em Daniel 12, de 1 a 3, os sábios, o Sacal aqui, ele tem base, aqueles sábios de Daniel tem base para o masquil. Então, leva à experiência do Senhor. Irmãos, realmente essa conferência foi assim, bem masquil. Vários masquils são masquilins, né? O plural de masquil é masquilins, masquilim. Então, foi muito masquilin para mim, porque elucidou verdades que estavam realmente sobre um véu, que a gente vê às vezes somente como árvores, né? Mas a gente precisa ver homens, como o Senhor fez com aquele cego, né? E realmente o Senhor abriu mais a minha visão com respeito a esse assunto. Amém. Paz. Não gosto de usar microfone, não. É da minha voz. É muito difícil também. Tá ouvindo? Dá para ouvir aí o pessoal. Dá. Dá para ouvir. Pode se ouvir. Ela está um pouquinho nervosa. É assim, de agora assim, né, ele comprou a passagem para a gente ir. Quando ele chega em casa falando, eu achei chateada. Falei, poxa, de agora assim. Já agora assim, ele fez uma surpresa, né? Ele comprou as passagens sem me dizer nada, e não sabia, a gente ia para a conferência. Eu até conversei com o Marcelo e o Ilma, assim. Fiquei chateada, eu tinha tantas coisas para comprar. Com esse dinheiro foi gasto indo para a viagem, né? Tinha que comprar as coisas de Benjamin precisando, aí fiquei chateada, uns 3 dias, faltando uns dias para ir para a conferência. Eu conversando com o Ilma, e o Ilma falou assim, você tem que aprender a desfrutar. E aí eu descansei meu coração no Senhor, né? E aí a gente foi. Mas chegou lá, realmente o Senhor, Ele nos surpreende. Assim, a palavra dele, Ele falou através dos seus filhos, através dos irmãos. E para mim foi muito gratificante eu poder ter ido e ter participado, né? Primeiro dia, Pablo compartilhou de manhã. Ele falou do nosso modo de viver, né? Ele falou do nosso modo de viver e fez uma seguinte pergunta: como que nós estamos vivendo? Se nós estamos vivendo para o Senhor, como que nós estamos nos vestindo, como que nós estamos nos comportando na nossa semana, né? Porque muitas das vezes a gente vem para a reunião dia de domingo, levantamos a mão, né? Louvamos, adorando, mas a semana a gente não expressa isso, né? E aí ele fez essa pergunta: como estamos vivendo, né? Se nós temos espírito de discernimento. Falou da nossa esperança, e muitas das vezes a gente fica com a nossa esperança, a nossa expectativa neste mundo, né? A gente fica ligado nas políticas, no mundo, na violência, nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, e não nos preocupando com a nossa verdadeira esperança, que é Cristo, né? E a gente precisa, os nossos corações precisam estar no Senhor, a nossa esperança precisa estar nele, né? E tudo isso vai passar, mas a nossa esperança é Cristo. A gente precisa olhar para Ele, independente da nossa situação, independente de como o mundo esteja, a gente precisa estar com nossos corações diante do Senhor. A nossa esperança é Ele. Então, a nossa esperança está na vinda dEle, né? Nós precisamos estar esperançosos pela volta do Senhor. Isso foi claro. O irmão Carlos compartilhou sobre as chaves. A gente precisa ter as chaves. Nós temos o poder, assim, entre aspas, nas nossas mãos, né? Nós podemos evitar muitas coisas, né? Se nós usarmos as chaves. Aí ele falou de negar a si mesmo, tomar a cruz. E isso, no nosso dia a dia,
é um pouco difícil, pelo menos para mim. Pelo menos para mim é difícil, né? A gente tomar cruz, ouvir os irmãos, aceitar as repreensões dos irmãos, um espírito adequado. E o irmão Romeu, ele compartilhou sobre os livros didáticos. Ele falou muito sobre Davi, né? A experiência de Davi. Davi, ele foi ungido com 16 anos de idade, reinou 40 anos. E quando Davi foi ungido, ele foi, né, seguindo ao Senhor com todo o vigor, com todo amor, tal. Foi crescendo espiritualmente, a maturidade foi crescendo, se desenvolvendo. Mas chegou a uma certa idade, né, nos seus 50 anos, ele caiu, né? Ele pegou a mulher do próximo, de Usaías, e teve o assassinato, Urias. E aí ele retratou, né? E muitas das vezes a gente, por ter muito tempo no Senhor, no Evangelho, achamos que já somos do santão, e já estamos bem com Deus, estamos tudo certo, mas a gente precisa realmente estar todos os dias, né, aos pés do Senhor, porque Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele caiu, ele pecou, né? E nós não somos perfeitos. Ele mostrou isso para a gente, né? Mesmo Davi sendo um homem de Deus, e Deus escolheu, Deus ungiu, mas ele pecou. E aí ele cobertou o pecado dele durante um ano. E quantos de nós temos escondido nossos pecados? Por quanto tempo? E aí, durante o ano, ele tentou se esconder de Deus, esconder seus pecados. Mas aí Deus envia um profeta chamado Natan para profetizar, né, para falar. E foi o próprio Senhor e usou Natan ali para falar para Davi. E aí Davi ele pôde se arrepender, né, e voltar. A gente hoje, trazendo nossos dias, às vezes a gente peca, esconde, né? Às vezes fica tempos escondendo do Senhor, com vergonha, mas a gente precisa se lançar aos pés do Senhor. Ele usou também, ele falou sobre o livro, o Salmo 45, e tem uma relação com a vida de Maria. O Salmo 45 fala sobre o casamento, né? O noivo e a igreja. E aí ele usou um exemplo, a vida de Maria. Quando Jesus foi visitar Maria e Marta, Marta ficou lá servindo ao Senhor, né? Servindo, agoniada, agitada. E Maria, ela se jogou aos pés do Senhor. E aí Marta perguntou: Senhor, o Senhor não se importa porque e minha irmã esteja aí nos seus pés, e eu estou aí servindo, atribulada, agoniada? Aí o Senhor respondeu: Marta, eu fiquei agoniada. Maria pegou a melhor parte, né? E aí o irmão já tinha compartilhado isso em nosso meio. Aí ele falou, aí Maria pega o nardo dela, né? Abre. Esse nardo, geralmente as mulheres antigamente só usava quando ela casava e usava na sua noite nupciais, né? E aí ela abre, ele vaza, ele perfume, derrama, né, ali no Senhor. Ali está significando, e Maria quer dizer que Jesus é tudo para ela, né? Jesus é o amado dela, Jesus é tudo para ela. E aí Maria, depois ela unge a cabeça do Senhor. Com essa atitude, Maria está dizendo que Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça dela. E quando ela enxuga os seus pés com os seus cabelos, ela quer dizer que ela é serva do Senhor, né? Ela é escrava. Então, assim, eu tinha uma lição, assim, ficou assim no meu coração. A gente precisa realmente se despojar dos pés do Senhor, se entregar realmente de corpo e verdade, né? Ele também falou sobre julgamento. Muitas das vezes nós julgamos nossos irmãos. Aí ele deu exemplo de Samuel, quando foi ungir Davi. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá, viu o irmão de Davi mais velho, né? Absalão. Todo bonitão, Saul bonitão, fortão, bonitão, e Davi um menininho, ruivo, não se comparava à beleza de Saul e nem de Absalão, mas aí o Senhor falou para ele: não é esse. E Samuel não teve espírito de discernimento ali naquele momento de discernir. O Senhor
iria falar com ele naquele momento, né? E era Davi. E às vezes hoje nós julgamos nossos irmãos pelas aparências, né? Às vezes o irmão é bonito, fala bem, se comporta bem. Achamos que os nossos irmãos são espirituais. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos realmente não julgar nossos irmãos pela aparência e nem pelo convívio. Porque assim, a gente precisa ter espírito de discernir para ver o que os irmãos estão falando, né? Para ver se é realmente do Senhor e tal. Porque assim, a gente julga. Às vezes nós estamos julga muito. E esse papel não nos cabe, né? Quem nos cabe a julgar é o próprio Senhor. Ele que nos julga. Então, o Senhor precisa realmente ganhar nossos corações. E nossos corações precisam realmente estar no Senhor, né? Não deixar que nosso coração venha se endurecer. Ele falou do oleiro, Pablo que falou. E a gente somos vasos, né, na mão do Senhor. E às vezes a gente nos endurece. E não permite o Senhor trabalhar em nossas vidas. Mas que possamos deixar o Senhor trabalhar e nos moldar da forma e da vontade dele, né? E tem outras coisas, mas tem outros irmãos para compartilhar. Graça e paz, irmão. Muitos anos sem vir aqui à frente. E estou um pouco trêmulo também. Estou um pouquinho... a gente fica um pouco enferrujado, né? Aí você confirma, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios 4. Na verdade, só vou reler o que o nosso irmão leu ali. Será que nós estamos contando os nossos dias? Uma coisa deixou muito impressionado quando o irmão Pablo falou, é que nós somos o que vivemos. E muitas das vezes nós vamos aparecer igualmente aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho. Se nós vivemos aquilo do nosso trabalho, nós vamos parecer igualzinho àquela profissão sua. Se nós vivemos a vida de Cristo, nós vamos parecer igual a Cristo. E que isso me deixou impressionado, porque é isso mesmo. Nós somos o que vivemos. E hoje é uma batalha para a gente permitir que essa obra de Cristo esteja impressionado no nosso coração, né? E nós cantamos muitos hinos aqui impressionantes, muitos hinos que nos levam a meditar do que nós éramos mesmo, da que situação nos encontrávamos e onde hoje nós estamos na posição. Mas parece que a gente não corresponde àquilo que o Senhor fez por nós. A gente não corresponde no nosso viver diário, na nossa vida diária. E todos os dias nós somos confrontados isso dentro de nós. E nessa conferência me fez lembrar 18 anos atrás, na minha primeira ida a Belo Horizonte, na minha primeira conferência com os irmãos, no meu primeiro partir do pão. Eu sentia que os céus estavam sobre aquele lugar. E eu sentia desejo de que esses dias prolongassem, que esses dias não tivessem um fim, porque eu já imaginava o meu retorno a Salvador, a minha vida de agitação, a minha vida diária, né, que sempre as portas do pecado batiam. E sempre as portas do pecado batem em cada um de vocês.
todos os dias nós somos levados a fazer duas coisas: ou continuar vivo, ou morrer para o pecado. Porque nós somos levados todos os dias a esse matadouro. E talvez, por nós não decidir morrermos, nós continuamos não sendo o que o Senhor deseja, parecido à sua imagem e semelhança. Efésios 4:1, ele fala assim, Paulo: rogo-vos, pois, eu preso. Quem de nós aqui estamos livres? Porque livre eu acho que está o ímpio, que ele pode fazer tudo o que ele quer. Mas Paulo diz assim: eu preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamado. E Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E por último eu queria ler Tessalonicenses 1, 2, 12. 1, 2, 12. Primeira Tessalonicenses, 2, 12. Perdoe. Para que vos conduzisse dignamente para com Deus. E você vai ver, irmão, que muitas das vezes nós não andamos dignamente. Não andamos, muitas das vezes, dando essa impressão ao mundo que nós somos cidadãos celestiais. Nós não somos desse mundo. E falo com muita tristeza porque é isso que todos os dias me afronta na minha vida. Que testemunho eu tenho dado na minha vizinhança, no meu local de trabalho, no meu dia a dia. Porque quando o Senhor se manifestar, será que nós vamos nos envergonhar ou nos alegrarmos em ver que o nosso Senhor voltou? Em ver que seremos participantes com Ele no seu reino? Porque nós estamos em um treinamento. E para chegar naquele reino, devemos estar bem treinado, bem parecido com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos ou não testemunha de Cristo? Nós levantamos ou não essa bandeira de que o Senhor deseja trazer o teu reino sobre a terra? Porque quando eu vi o irmão Pablo, irmão, clamando,
Eu falei com o irmão Anderson, que estava sempre comigo no quarto. Eu falei assim: irmão, eu já tive essa mesma impressão desse irmão. E parece que a gente, quando tem essa impressão, parece que a gente só deseja Deus, só deseja as suas coisas, só deseja ver a justiça de Deus, vendo tantas coisas injustas no nosso meio. Eu digo no nosso meio, não é entre os irmãos, no nosso meio de convivência entre o ímpio, né? Entre os nossos próprios familiares. E quando eu vi esse irmão ministrando, e eu vi que Marcelo falou assim: se a conferência terminasse naquele dia, eu sairia satisfeito em ter ouvido a palavra de Deus. Porque tem certa coisa que Deus quer só tocar em você em um assunto, irmão. Talvez o salmo didáticos, talvez seja para algum outro irmão. Mas tem alguma palavra que o Senhor ele vai falar especificamente para lhe despertar no dia que nós estamos vivendo. Para concluir, certo dia a gente estava na reunião caseira e eu estava lendo o livro de a carta de Paulo, de Pedro, 1 Pedro, e você vê que Pedro ele fala da volta de Cristo como se fosse em um outro dia seguinte. E eu digo: irmão, quantos anos tem essas escrituras? E esse irmão, ele vivia como se o Senhor dele voltasse no dia seguinte. E nós estamos vivendo, irmão, muito mais próximo do que o que Pedro falou naqueles dias. Se ele falou que o dia estava próximo para o retorno de Cristo, quanto mais hoje. E o que hoje nós estamos fazendo para sermos participantes desse reino tão glorioso, desta vida tão gloriosa que o Senhor tem depositado em cada um de nós? Eu gostaria até de tocar em alguns outros assuntos, mas é o que está no meu coração, irmão. Devemos andar dignamente do Evangelho em que o Senhor tem nos chamado para vivermos. Veja como estão as nossas vidas. Estamos dando esse testemunho, estamos impressionando aquele que está ao nosso lado, porque nós somos diferentes. Quando o Senhor ele vir a essa terra, ele vai ter de separar os que servem a Deus e os que não servem a Deus, né? Jesus Cristo é o Senhor. Paz, irmãos, estou com vergonha. Bom, eu não queria falar não, porque eu já falei um pouquinho no grupo caseiro, mas eu vou falar. Antes de falar, eu quero só contar um testemunho rapidinho. Que... eu vou olhar só para uma pessoa para não ficar com vergonha, peraí. Que... já estou com vontade até de chorar. Desde novembro eu estava querendo ir para a conferência. Só que aí... estavam os adolescentes lá em casa, aí a gente estava tudo falando sobre a conferência, de comprar passagem, de olhar passagem, não sei o quê. E minha mãe só olhava a minha cara. Aí, quando todo mundo foi embora mais tarde, ela falou para mim, Lorena, que não era para a gente, que ela queria muito que a gente fosse, mas que infelizmente nem ia dar, porque, como a maioria dos irmãos sabe, meu pai estava desempregado há 3 anos, começou a trabalhar em dezembro do ano passado. Aí, não sei nem porque a gente chora, né, gente? É vergonha, meu Deus. Aí, eu falei a ela que eu sei disso e que, se fosse da vontade do Senhor, eu tinha fé. Vou olhar para passar vergonha. Que eu tinha fé de que o Senhor podia abençoar.
Aí eu continuei orando e tal. Aí depois chegou dezembro, uma semana depois de dezembro, começou o início de dezembro, meu pai recebeu uma ligação de um irmão daqui para ele trabalhar, que é o emprego que ele está agora. E isso alegrou... Não, antes eu tinha falado com a tia minha, para ver se ela podia pagar a passagem. Aí ela disse que infelizmente não. E tipo, tudo que eu tinha pedido a ela antes, ela tinha me dado. E eu fiquei muito triste, porque logo isso ela não podia dar. Aí, eu mesmo assim, mesmo ouvindo que eu não podia ir, no meu coração não ficou triste. Eu continuei orando. E aí meu pai começou a trabalhar. E depois ela me mandou uma mensagem. E foi tudo assim de repente, no mesmo dia. Foi um dia muito alegre para mim. No mesmo dia que ela mandou a mensagem dizendo que ela ia poder pagar, meu pai começou a trabalhar. E aí ela pagou minha passagem e meu pai pagou a de Lorena. E a gente ficou muito feliz com isso. Enfim, agora eu vou falar da conferência. E também encorajar vocês, né, quando tiver conferência, acampamento, porque até hoje, desde esses 3 anos, tudo que eu fui foi misericórdia do Senhor. E pela oferta dos irmãos, que os irmãos ofertaram para a gente. Obrigada a todos. O irmão Pablo, no domingo de manhã, ele falou... Eu pensei até que de Jaguaraci ia falar o que eu ia compartilhar, já ia desistir. Ele falou assim: se passar um filme de sua semana, de sua vida, que tipo de reação vai trazer para aqueles que te assistem? Isso me fez refletir muito, porque ele falou que pode ser que uma pessoa que não é cristã, que assista sobre sua semana, isso venha querer que ela aceite o Senhor, venha ver Cristo em sua vida e ficar maravilhado com aquilo que você vive. E pode ser também que a pessoa que veja a sua vida, ela vai falar: se for para ser crente assim, eu não quero. Isso me deixou impactada, porque me fez refletir o que é que eu tenho feito em casa, como eu tenho tratado meus pais, como eu tenho tratado os irmãos, como eu tenho me comportado na escola, como eu tenho me comportado no meio dos irmãos. E é só isso que eu quero falar, porque eu já compartilhei no grupo caseiro e eu estou com vergonha. Para os irmãos refletirem sobre isso. Se, por exemplo, essa semana que vai começar hoje, no final de semana, você parar e pensar o que é que você fez durante a semana, o que é que isso pode ter trazido de bênção ou de ruína para a vida de cada um daqueles que assistem. Imagine se minha vida passou dessa semana aqui hoje para os irmãos. O que é que isso ia trazer para os irmãos? Ia trazer alegria, ia ver que eu estou crescendo no Senhor, ia ver que eu estou regredindo. Amém, só isso. Eu não queria contar não, mas peraí. Que o irmão Pablo também estava falando sobre a gente ler a Bíblia. Sobre a importância da gente conhecer a Bíblia toda. Eu já li o Novo Testamento várias vezes, mas o Velho eu nunca tinha lido todo. E ele falou que... Peraí, rapidinho. Eu fiquei feliz também que eu tinha falado para umas pessoas que no mês de fevereiro eu ia ler o livro de Salmos, que é o único livro que eu leio toda hora do Velho Testamento. E quando chegou lá na conferência, o irmão Romeu falou que ele ia compartilhar a conferência toda sobre o livro de Salmos. Isso me alegrou muito também. Peraí, rapidinho. Cadê? Aí eu voltei toda empolgada, dizendo que eu ia ler o Velho Testamento. Eu estava até contando para a Lorena e Tiago que eu ia ler, eles já leram, né? Mas eu não. Que eles precisavam me ajudar, porque o Velho Testamento é difícil, alguns é chato, realmente. Deus me perdoe estar falando isso. Aí eu leio Gênesis, chega a Êxodo, desanimo. Aí eu estava toda empolgada e depois eu estava refletindo como é que eu ia ver para ler isso de uma maneira que não me... Como é que se fala? É, isso aí. Aí veio bem forte assim no meu coração e eu senti que não era algo que, tipo, algum irmão falou e eu lembrei que era realmente o Senhor falando para mim. Que Ele falou assim: o que adianta querer ler a Bíblia toda e não estar disposto a viver metade dela? Se eu estivesse sozinha naquela hora, eu ia me acabar de chorar, mas como estava na frente deles, eu fiquei normal. E depois eu fiquei pensando nisso, depois eu escrevi, botei até a data do dia. E fiquei pensando nisso até hoje, que de fato não adianta eu estar querendo ler o Velho Testamento todo, para concluir a Bíblia toda, e não estar disposta a viver pelo menos um atos da vida. É isso, só isso. Pais e irmãos, para mim,
mais uma vez, o Senhor mostrou a misericórdia dele em nos chamarmos para o propósito dele, para o que ele quer para nós. E eu creio que o que o Espírito Santo falou ali, ele tem falado, né, a todos os irmãos, mesmo os que não estiveram lá. Porque o que mais me impressionou, o que mais ficou no meu espírito foi que o Senhor está nos chamando à consagração. O Senhor está nos chamando a termos uma vida rendida aos pés dele. A quebrarmos nossos vasos de alabastro diante do Senhor. Uma coisa que também me chamou a atenção, que um dos irmãos perguntou, se o que adianta você estar empregando toda a sua energia em uma coisa que o Senhor vem para destruir, né? Nós precisamos estar colocando nossa energia, a nossa vida no Senhor, né? Se devotando a Ele e se comprometendo com o Senhor cada dia mais. E outra coisa também, um exemplo que o irmão deu, é que a estratégia de Satanás para nós é a mesma que ele teve com Judas, que é fazer com que pensemos que as coisas desse mundo são mais importantes, mais preciosas que o Senhor. E que o Senhor nos guarde disso nesses dias, né, e nos leve a realmente nos rendermos a Ele completamente. Outra coisa também que o irmão falou de nós guardarmos nosso coração. Que ele até falou assim, que para os pais, né, que antes mesmo até de se preocupar em guardar os seus filhos, guarde o seu coração, né? Do coração produz a fonte de vida. Então, o nosso coração pode abalar a nossa fé. Então, a gente precisa guardar o nosso coração no Senhor. É isso, irmãos. Irmãos, é bem rápido. É o que, pelo termo que a irmã Luana pôs, todos nós somos irmãos e amamos uns aos outros em Cristo. Mas o termo, o Antigo Testamento é chato, não. Luana, apague o chato e coloque necessário. O Antigo Testamento, para nas nossas vidas espiritual, é necessário. O Antigo e o Novo. Viu, minha irmã? Te amo em Cristo. Pais, irmãos, graças a Deus por esses dias que o Senhor nos proporcionou. De fato, foram momentos muito ricos. E uma das coisas, quero falar umas coisas rápidas. Uma das coisas que me ganhou muito na conferência foi na pregação de Pablo. Pablo ele falou sobre o nosso tempo e o modo que a gente vive. E uma das coisas que ele falou também foi sobre nós guardarmos os nossos corações perante o Senhor, porque, como Lara falou, dele procede a fonte de vida. E uma das frases que ele falou foi assim: se eu não alcançar um coração sábio, eu não conhecerei meu tempo. E se apega naqueles salmos que ele falou: Senhor, ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E uma das coisas também que ele falou foi sobre o Senhor querer nos moldar, o Senhor querer avançar em nossas vidas. E uma das coisas que eu pude refletir: Senhor, como é que eu vou avançar? Como é que eu vou permitir que o Senhor avance em minha vida, se eu não tenho deixado tantas coisas que me impedem de avançar diante do Senhor? Como é que eu vou permitir que o Senhor avance em mim? E deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. E também uma coisa que Romeu falou, bem interessante, foi sobre um dos salmos que Davi fala, que de fato essa tem que ser a nossa oração. O Senhor nos dá um coração puro e um espírito inabalável. Restitui em nós a alegria da salvação. De fato, essa tem que ser a nossa oração. E depois da conferência, dias que o Senhor nos permitiu que a gente passasse lá, veio alguns irmãos, falou a respeito de a gente viver e andar no Espírito, a gente estar atento à voz do Espírito. E hoje estamos vivendo dias que realmente antecedem a vida do Senhor.
E uma das coisas que me fez refletir foi sobre as parábolas das 10 virgens. Foi assim: Senhor, sei que o Senhor está voltando, mas eu estou pronto? Eu realmente estou amando a vinda do Senhor como eu deveria? Eu estou sendo, por acaso, as virgens nécias ou as prudentes? Estou levando os meus azeites nas minhas botijas ou esqueci meus azeites em casa? Como estarão as minhas vestes para quando o Senhor voltar? Para quando eu me encontrar? Eu estou amando de fato a vinda do Senhor? Então foi uma das coisas que eu fiquei me questionando. E o irmão, o Senhor deu uma visão a ele, falando assim: vocês querem ser cheios do Espírito, então sejam cheios da palavra de Deus. Então, irmãos, para que o Senhor avance em nós, temos que largar coisas que nos impedem, nós temos que renunciar. Só assim o Senhor vai avançar em nós. Amém. Pais e irmãos, eu queria ler o Salmo 51, versículo 10, que foi do compartilhado do irmão Romeu. E fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu já tinha lido algumas vezes esse versículo, e ele fala, para o senso comum, ele fala: ó Senhor, cria em mim um coração puro. E a gente fala isso tantas vezes, mas ele mostrou de uma perspectiva que eu nunca tinha pensado antes e que ministrou muito ao meu coração. Quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele não está dizendo renova o meu coração, ele não está dizendo restaura o meu coração. Ele está dizendo cria. Começa do começo e faz tudo novo de novo. Transforma e purifica. E ele fala que a palavra purifica, ela não tem uma tradução literal ao sentido da palavra. Purifica, do inglês, seria unseen, que significa despeca-me. Ou seja, não existe essa palavra, mas esse é o único sentido que a gente consegue pensar para purifica. E despeca-me me deu a sensação de arranca, de tira todo e qualquer pecado, não só limpa, não só melhora a minha situação, mas tira, arranca todo e qualquer pecado do meu coração. E muitas vezes nós vemos isso e não percebemos a realidade desse versículo. E ele deu até um exemplo de... Não sei se os irmãos sabem, mas eu faço psicologia e a gente estuda muitos filósofos. E ele deu um exemplo de um filósofo ateu chamado Voltaire, que ele começou a fazer uma paródia desse cântico, desse Salmo 51. E aí, quando ele chegou nesse versículo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele não conseguiu mais. Ele não conseguiu terminar a paródia. Ele simplesmente rasgou o papiro e foi embora. E ninguém entendeu nada. E, na verdade, não importa se você é ateu, se você é cristão, o que seja, crie em mim, ó Deus, um coração puro é forte para qualquer pessoa, porque nós sabemos que nós não temos capacidade de criar, de talvez até melhorar a nossa situação na nossa alma, tentando sermos pessoas melhores ou qualquer coisa do tipo, mas nós não temos capacidade de criar um coração puro. Nós não temos como sozinhos. E só Ele mesmo para fazer isso. E claro que nós não precisamos que um ateu veja a realidade desse versículo para a gente acreditar que esse versículo tem que ser real e uma realidade da nossa vida. Mas um outro exemplo que ele deu também foi que esse mesmo filósofo, ele tinha dito que a Bíblia ela se acabaria em 200 anos, que ninguém mais iria ler Bíblia, ia ser uma coisa ultrapassada. E quando ele morreu, a casa dele foi comprada pela Sociedade Bíblica e eles venderam mais de 3 milhões de Bíblias. Então, o irmão até falou que Deus tem senso de humor, né? E, pelo contrário, os livros dele foram vendidos por $2. Tipo, ele foi totalmente esquecido. Ele só é lembrado para estudos de caso e etc. Mas nós também não precisamos de testemunhos desse tipo para ver que o nosso Deus ele é poderoso e que Ele tem capacidade de purificar, de despecar o nosso coração. Nós não precisamos desses exemplos, mas eles são bons, né, para nos dar esperança e para nos mostrar o quanto Deus é bom. E é isso. Obrigada.
Jamila Elson. Bom, ainda há tempo, viu, Léo? John. Bom, eu vou estar aqui, vou ruminar ainda um pouquinho e depois, se vocês quiserem, vocês podem vir, tá? Até às 15 para meio-dia. Mas uma coisa assim que o irmão Pablo também falou, além daquilo que nós já falamos aqui, foi uma pergunta que ele fez sobre onde nós temos colocado a nossa esperança. É uma pergunta crucial para nós. Onde nós temos colocado a nossa esperança? Alguns de nós podemos estar colocando a nossa esperança numa esposa ou no esposo, o outro está colocando a esperança no trabalho, possivelmente tenha outro ainda que está colocando a sua esperança no curso universitário, talvez naquela conta vultosa que você tem no banco, com 20 milhões de dólares, e outros em outras coisas mais. Aí o irmão, compartilhando, ele disse: irmão, vai haver um momento que tudo isso vai perder o seu valor. Não terá mais valor nada disso. Nem o seu apego à sua amada, nem o seu apego à sua casa, ou aquele melhor amigo, aquela melhor amiga, ou o seu trabalho, tudo isso vai se tornar vão. E aí, nós precisamos entender que ele usou a palavra falsas esperanças, né? Falsos esperanças em coisas frágeis, em coisas que se quebram facilmente. E nós precisamos, amados, pedir a Deus que nos ajude, mesmo que seja no homem de Deus, porque existem homens de Deus, graças a Deus. Nós não podemos negar que Deus tem levantado alguns servos ao longo da história. Ele fez isso e tem feito, graças a Deus, mas nós não podemos colocar neles a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar em Deus. Sabe por quê? Ele nunca falha, Ele jamais vai cair. Ele é a nossa viva esperança. Irmãos, isso é tão importante, porque se nós colocamos o nosso olhar em Deus, as coisas humanas, as coisas desse mundo, como o irmão disse, está escrito lá em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que diz que a esperança ou as coisas desse mundo passam, não é isso que está lá escrito? Elas passam, mas o nosso Senhor, Ele nunca passa. Ele nunca passa. Então que Deus nos ajude a colocar nele o nosso olhar, mas não apenas o nosso olhar, também a nossa esperança. De onde vem todos os nossos recursos, onde podemos obter tudo o que nós precisamos. O nosso Senhor, Ele tem tudo o que nós necessitamos. Amém? Léo encorajou? E John? Tem mais outros aí que eu posso não ter lembrado. Aí, Aissa, muito bem. Léo encorajou. Eita. Só faltaram me bater ali. Uma coisa que me chamou muita atenção na pregação do irmão Pablo foi que ele estava falando a respeito do coração. Em que temos colocado nosso coração? O seu filho aí do lado, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu primo, sua tia. Seu coração não pode ser dele. Você não pode dar seu coração para ele. Você pode dizer: no meu coração há um espaçozinho para você, mas ele não é seu. Você tem que entregar seu coração completamente, totalmente a Deus. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós confiamos em tipo: eu estou com uma dívida, mas eu tenho dinheiro para pagar. Você confia no seu dinheiro, mas você pode perder aquele dinheiro. Você tem um carro: eu vou viajar, eu tenho aquele carro, eu sei dirigir. Pode acontecer qualquer coisa, porque não depende só de você. A sua confiança e seu coração tem que estar 100% em Deus. E tipo,
uma coisa que foi, acho que o foco das conferências lá foi sobre conhecer o tempo que a gente está vivendo como igreja e o modo como a gente está vivendo. Uma coisa que me chamou na questão do modo foi sobre a automaticidade de viver como um cristão, porque hoje a gente tem um padrão para ser cristão. Você acorda, você ora, vai para as reuniões, chega de noite, ora de novo. Mas como a Luana falou, se passar um filme aqui do que acontece na sua semana, sobre você lavando os pratos, você indo para a faculdade, trabalhando, dá para ver Cristo enquanto você faz essas coisas? Você expressa Cristo em todas as suas ações? Ou você vive só uma vida automática de orar por obrigação, ler a Bíblia porque os irmãos mandam ler a Bíblia, vir para a reunião porque você é obrigado a vir? O irmão falou que é muito necessário a gente viver em comunhão e unidade com os irmãos, que 90% das coisas que a gente aprende em Cristo, vamos aprender em comunhão, mas é estritamente importante a gente ter nossa relação própria com o Senhor, em respirar nele, andar nele, viver nele. Se você está lavando um prato, você lava um prato nele. Se você vai correr, você está correndo com ele. Ele está contigo o tempo todo e é importante você reconhecer isso. E ele falou também que nós, muitas vezes, como vasos de pessoas, nós vivemos a nossa vida e chegamos só na reunião para poder expressar para o Senhor. Nós limpamos o lado de fora e deixamos sujo o lado de dentro. E quando nós estávamos só os jovens, depois da conferência, tendo uma reunião, uma irmã falou uma palavra que me chamou um pouco a atenção. Que ela falou assim, que um irmão mais velho chegou para ela na conferência e ela cumprimentou o irmão. E o irmão não reconheceu ela, claro, porque ela já tinha crescido, já estava um pouco mais velha, mais madura. Mas se você for olhar a vida que você tem lá fora e a máscara que você bota para poder entrar na igreja, quando você encontrar de verdade com o Senhor, Ele vai te reconhecer? Ele vai olhar nos seus olhos e falar, esse é meu filho, em quem me comprazo? Ou Ele vai te falar, eu nunca te vi, eu nunca tive um relacionamento com você, você falava no meu nome, mas eu não te conheço. O Senhor te conhece? Essas coisas me chamam muita atenção. E para terminar só, uma última coisa que me chamou a atenção foi quando o irmão estava falando sobre Davi. Que Davi, ele se consagrou ao Senhor desde novo, foi ungido como rei, mas que a vida como cristão não é uma vida que de você venceu isso, acabou, próximo passo. É uma vida em espiral. Você vai passar pelo mesmo problema muitas e muitas vezes. Que foi o caso de Davi, que aos 50 anos, andando com Deus, ele já devia ter uma certa maturidade, ele pecou em uma questão de adultério. Quer dizer que todos nós estamos suscetíveis a qualquer erro, a qualquer momento. E que nossa caminhada com o Senhor deve ser uma coisa diária. Não deve ser uma coisa de, eu venci nisso, agora esquecer e seguir em frente. E uma coisa que me chamou no Salmo 51 a atenção, que o irmão falou que eu nunca tinha reparado, que fala aqui, 51:15. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca e manifeste teus louvores. Davi, ele foi um homem que escreveu a maior parte dos salmos e a maioria dos louvores a Deus. Em tudo ele dava glória. Mas teve um momento, em pecado, que ele não conseguia cantar, não conseguia adorar a Deus verdadeiramente. Tanto que ele fala, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestar meus louvores. Os lábios dele não eram abertos. E isso é muito entristecedor até para ele mesmo, que ele viu a necessidade de estar totalmente focado no Senhor, de que algo faltava nele e que o renovo dele não era diário. Ele ficou 1 ano tentando esconder o pecado dele com Batseba, mas o Senhor revelou, porque o Senhor tudo conhece os nossos feitos, mas ele precisou ser totalmente purificado, lavado e ter a iniquidade dele apagada. Não é uma coisa que dá para suportar, é uma coisa que entristece. Nós temos nos entristecidos quando nos afastamos do Senhor. Nós conhecemos nosso Senhor a ponto de sabermos que quando desagradamos Ele, também devemos ficar tristes, ou nós deixamos isso passar como se não fosse um nada? Isso é alguma coisa na vida de vocês ou é um nada? O Senhor nos chamou para ser vasos. Fora somos de barro, mas dentro, como no templo, estamos revestidos de ouro. Estamos cheios do Espírito Santo para ser derramado em nome do Senhor. Essa conferência me tocou muito em questão sobre o modo em que vivemos e como devemos viver. Eu estava lendo o livro de Atos nesses últimos dias e
é um negócio muito lindo, os irmãos todos se consagrando, não guardavam coisas para si, era tudo muito compartilhado. E nós muitas vezes escondemos nossas próprias coisas para poder não dividir, para poder não emprestar, como somos egoístas. E é orar e vigiar, irmãos. Porque o tempo está chegando e nosso coração está esfriando e temos que nos encher mais do Senhor. Paz, irmãos. Léo falou que ia falar, tudo bem, tá perdoado. Brincadeira. Uma coisa que o Senhor falou comigo nessa conferência foi sobre restaurar a centralidade dele em nossas vidas, realmente. E em cada pregação eu pude ver isso, foi realmente o que estava gritando para mim. E uma frase que Romeu falou é que estamos num tempo que o muro está se estreitando. O muro entre a gente escolher a porta estreita e a porta larga. E o muro está estreitando a ponto de que em algum momento a gente vai precisar decidir para onde que a gente vai pular. Se a gente vai decidir pelo Senhor, decidir por negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Ele, ou se a gente vai escolher o caminho mais fácil, que é o mais fácil para nós de vivermos como nós queremos. E isso foi realmente... chamou minha atenção em relação a muitas coisas, não até nem tanto as extremas, como escolher, sei lá, viver uma semana longe do Senhor. Isso é uma coisa importante. Mas também em outras coisas, como que valor que você tem dado para as coisas que o Senhor te dá. Onde que você tem colocado as coisas que o Senhor tem te dado. O Léo falou um pouco sobre o seu filho, o seu esposo, sua esposa, seu amigo, e as coisas que o Senhor tem te dado, coisas materiais, onde que você tem colocado isso na sua vida. Qual a posição que tem ocupado no seu coração isso? Que é idolatria, se a gente coloca isso acima do Senhor, se a gente dá importância demais. E foi isso que me chamou a atenção. E uma outra coisa também foi quando o Romeu falou sobre Davi, que ele disse que ia falar nos Salmos sobre o caminho da experiência espiritual. E ele começou da queda de Davi, né, ele falando dos Salmos que ele fala sobre arrependimento e o perdão, que o Senhor nos apresenta primeiro o que é o pecado e o que ele fez por nós. E aí ele conta lá na história que Natan foi dizer para ele, né, do homem que estava, o homem rico, e chegou um viajante, e quando ele foi servir, ele pegou os irmãos conhecem a história, ele pegou a cabrita, não lembro, do homem pobre e para servir para esse viajante. Mas quando ele pega a cabrita para servir para esse homem, ele não é mais o viajante, ele é o homem, o hóspede. Ele não é mais uma pessoa que passou, já é uma coisa mais íntima. E ele enfatizou que esse viajante é o pecado. Ele nos cerca, vai passando, nos rodeia, o inimigo lança uma seta, e aí cabe a nós dizer se a gente vai hospedar o pecado ou se a gente vai deixar que ele siga viagem. Porque pelo Senhor nós já estamos livres, mas às vezes a gente ainda age como a velha natureza. E isso também ficou mais forte essa semana. A gente estava compartilhando com algumas irmãs sobre isso, e a irmã falou sobre uma pequena historinha que é um pássaro que está em uma gaiola toda em volta de correntes, e a gaiola está bem presa e o pássaro está ali dentro. E o Senhor, ele pegou as chaves e abriu todas as correntes, abriu as portas da gaiola e nos deixou livres. Então, cabe a gente dizer se a gente vai sair da escravidão do pecado, na verdade a gente já está liberto, ou se a gente vai continuar na gaiola, que muitas vezes é mais confortável para nós. Mas não é o caminho que o Senhor tem para nós. Então, foi isso que me chamou a atenção. Amém. Vamos, Pai.